Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos. Que Deus abençoe a todos vocês e os seus respectivos familiares, entes queridos, os seus vizinhos, amigos, enfim. Todos sejam abençoados através de você, em nome do Senhor Jesus. Só que, para que você seja a própria bênção e venha abençoar todos os seus familiares, amigos, vizinhos, etc., você precisa saber que a maldição que quer dizer a possessão do mal, a maldição é isso, a pessoa ser possuída pelo mal. Bênção é a pessoa ser possuída pela bênção. Assim como o espírito da maldição é o espírito do mal que se apossa das pessoas que obedecem o pecado, que obedecem o que é mal, que fazem o que é errado, assim também o Espírito de Deus abençoa aqueles que obedecem a sua palavra. Muito bacana isso, né? E veja só, o mais bacana é que Deus nos dá o poder de obedecer ou desobedecer. O poder de obedecer ou desobedecer está em nossas mãos. Está em suas mãos o poder da bênção ou da maldição. Porque se você usar o seu poder para obedecer ao pecado, você será maldito, você será amaldiçoado. Mas se você usar o poder, a autoridade que você tem para obedecer a palavra de Deus, então você será abençoado, você será bendito, você será a própria bênção. Quer dizer, se por um lado existe a maldição, quer dizer, a possessão do mal, existe a bênção, que é a possessão do bem, que é Deus. É assim que funciona. Deus nos dá o livre arbítrio. Nós temos o direito de pensar, nós temos o direito de agir de acordo com as nossas cobiças, desejos pessoais, de acordo com o coração ou a inteligência. Tudo depende de nós. Nós temos o poder, a autoridade para fazer a escolha que nós queremos, a escolha da vida que nós queremos no futuro. O que eu semear hoje, eu vou colher amanhã. Eu tenho esse poder. Eu tenho o poder de escolher semear a boa semente ou semear a má semente. Eu, e somente eu, tenho essa autoridade. Especialmente quando a gente se torna adulta.
quando as pessoas são adultas, elas têm o direito de escolher a bênção ou a maldição. E Deus coloca aí à disposição de todo ser humano, sejam católicos, crentes, evangélicos, budistas, judeus, seja lá ou tenha a religião que tiver, não importa. Você pode ser o que for, você pode ser mocinho ou bandido, você pode ser bom ou mal, você pode ser o que for, não importa. Se você obedecer ao pecado, você vai colher os frutos do pecado, que são as maldições. Você será maldito, amaldiçoado. Se você escolher, optar por obediência à palavra de Deus, ao que é justo, que é verdadeiro, então você vai colher os frutos da justiça, que são as bênçãos. Você será a própria bênção. Então está nas suas mãos a autoridade, o poder de ser abençoado ou amaldiçoado. Só depende de você. Está claro, tranquilo. Você verifica, por exemplo, quando os filhos de Israel entraram na terra prometida, há 2 montes lá na terra prometida, em Israel, 2 montes que são testemunhas de Deus. Um monte chamado Monte Gerizim, que é o Monte da Bênção. E o outro monte que fica do lado chama-se Monte Ebal, que é o Monte da Maldição. Eu fui lá no ano passado e eu vi com os meus próprios olhos, tanto um como o outro. O Monte Ebal, que é o Monte da Maldição, não tinha nada. Um monte completamente zerado, pelado, não tinha nada, não tinha nenhuma plantação, não tinha nada, não tinha vida, não tem vida. O Monte da Bênção, que fica bem do lado, bem do ladinho, que é o Monte Gerizim, é florido, é viçoso, é muito bonito. Ora, Deus falou para o seu povo de Israel: olha, está aí os 2 montes, para vocês verem. Um é o Monte da Bênção, que é o monte da obediência, o monte daqueles que obedecem à minha palavra. E o outro é o Monte da Maldição, daqueles que desobedecem à minha palavra, aqueles que andam no pecado. Então, vocês têm aí os 2 montes, que são minhas testemunhas, de que aquele que semear o que é bom vai colher o que é bom, aquele que semear o que é mal vai colher o que é mal. Você sabe que Deus falou, na lei de Deus está escrito o seguinte: a alma que pecar, essa morrerá. Está lá escrito. Você pode ler isso. A alma que pecar, essa morrerá. O apóstolo Paulo também diz lá que o salário do pecado é a morte. Quer dizer, o pecado é a raiz, é a fonte da maldição. Então, todas as pessoas que vivem no pecado são amaldiçoadas. Tenham dinheiro, não tenham dinheiro, tenham sabedoria, não tenham sabedoria, seja político, seja lá o que for, não importa a religião que a pessoa professa. Se ela vive no pecado, se ela está no pecado, então ela está na maldição, ela é amaldiçoada. E aí Deus responde a pergunta das pessoas que dizem assim: como que pode existir Deus e eu ser uma pessoa tão desgraçada, tão amaldiçoada? É amaldiçoada por causa do seu pecado. Então o pecado faz a pessoa ser amaldiçoada. Quem vive no pecado é escravo do pecado, é escrava da maldição. Essa é a realidade. Por outro lado, Jesus diz lá, o apóstolo Paulo diz para a igreja em Galácia, aos Gálatas: Cristo, o Senhor Jesus Cristo, nos resgatou da maldição da lei. Então, a maldição da lei é essa: a alma que pecar, morrerá.
Mas Jesus se fez maldição para libertar você, minha amiga e meu amigo que tem sido amaldiçoado. Jesus se fez maldição, ele comprou a sua briga, ele comprou a sua maldição, ele trouxe a sua maldição para ele, para que você fosse livre. Mas isso, essa grande bênção, essa maravilha, só se procede, só acontece na vida daqueles que estão no Senhor Jesus. Não aqueles que professam uma religião, ainda que seja cristã. Não, mas aqueles que vivem a fé na palavra de Deus, que obedecem a palavra de Deus. Aqueles que obedecem a palavra de Deus estão livres da lei da maldição, da lei que leva a pessoa à morte. Mas tem que obedecer a palavra de Deus, tem que ser obediente à palavra de Deus. Portanto, está aí o seu livramento, a porta do seu livramento. Para você deixar de ser uma pessoa amaldiçoada, você tem que deixar de pecar. E uma vez você deixando de pecar, obedecendo a palavra de Deus, então você será a própria bênção. Se você quiser continuar no pecado, então você vai continuar sendo a própria maldição e ninguém vai poder fazer nada para a sua vida. Ninguém pode mudar essa situação. Só o Senhor Jesus pode nos resgatar, pode nos livrar da maldição da lei. Mais ninguém, somente Ele. Então, não tem santo nem santinho, não tem ninguém, não tem religião, não tem caridade, não tem boas obras, não tem a pessoa fazer boas obras para as outras pessoas, nada disso. O que tem é o seguinte: se você obedecer a palavra de Deus, seguir obedecendo a palavra de Deus, então você será a própria bênção. Se você não seguir a palavra de Deus, você seguirá sendo amaldiçoado, como acontece na vida da maioria das pessoas. Essa é a grande verdade. E a bênção, minha amiga, meu amigo, é um direito, é um privilégio dos obedientes. A bênção é um privilégio dos obedientes. Quando a pessoa, você que tem filha, filho, você que tem filhos e vê nos seus filhos rebeldes, malcriados, né? Seus filhos são rebeldes. O que você pretende deixar para os seus filhos rebeldes? Nada. É ou não é? Pelo contrário, muitas vezes a mãe ou o pai fala para o filho, para a filha: olha, você está fazendo isso comigo, você está sendo malcriado comigo, seus filhos vão ser piores para você do que você tem sido para mim. E acontece exatamente isso. De repente você é uma dessas pessoas que tem sofrido porque um dia você fez a sua mãe, seu pai sofrer. E hoje você está colhendo os frutos dessa maldição. Só que, se você quer cancelar essa maldição, entregue a sua vida para o Senhor Jesus, siga obedecendo a sua palavra, e essa maldição vai sair da sua vida, porque a maldição não vem sem causa, a maldição vem por causa da rebeldia à palavra de Deus. Então, quando a pessoa obedece a palavra de Deus, então é cancelada a sua maldição, porque Jesus tomou a sua maldição para si e levou para a sepultura. Graças a Deus. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei
Deus e os mandamentos seus obedecer. O Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de mim. Oh Deus, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei. Quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no canto, bendito serei. Por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer a sua voz. Pois é, minha amiga, meu amigo, para comprovar o que nós falamos e essa canção, nós vamos ouvir agora o testemunho belíssimo da Ildinha. A Ildinha é um caso assim muito especial, que vale a pena você aumentar o volume do seu rádio, televisor, para que você não deixe passar nenhuma só das suas palavras, porque ela é a própria testemunha ocular, viva, daquilo que nós falamos. A bênção ou a maldição? Um dia ela escolheu a bênção e ela correu atrás, você vai ver a vida dela. Meu nome é Hilda Almeida, eu sou fisioterapeuta. Antes do meu pai falecer, era uma vida boa, assim, praticamente não faltava nada. Como dizem, eu nasci em berço de ouro e fui criada assim, até os meus 7 anos de idade. Tínhamos tudo, comíamos bem, tínhamos funcionárias que ajudavam a minha mãe, né? Tinha uma funcionária para cuidar somente de mim, que meu pai faleceu, ele teve um problema de hérnia. Naquela época a medicina não era tão avançada quanto hoje. Ele teve esse problema, a hérnia estourou e ele acabou falecendo. Após isso a gente começou a perder as coisas. Começou a diminuir tudo, não tinha mais ninguém para manter a família. E aí foi quando, com 10 anos de idade, eu já comecei a trabalhar de empregada doméstica. Era uma maneira que a gente tinha de poder tirar o sustento, porque a gente perdeu tudo, acabamos perdendo tudo o que tinha. Eu vim para São Paulo para tentar uma vida melhor, para ajudar minha mãe e meus irmãos, na verdade, né? Só que aí foi muito ao contrário, porque a vida que eu tinha no interior da Bahia já era ruim e aqui em São Paulo piorou. Eu vim sozinha porque eu tenho uma tia que mora aqui. E eu fui para casa dessa tia minha. Fui morar de favor lá. Chegando lá, eu pedi para ela para eu ficar lá, que eu ia procurar emprego, só que eu não conseguia emprego. Não tinha trabalho. Não andava sozinha, não tinha condições nem de pagar uma condução de ônibus. E essa minha tia, ela é irmã da minha mãe. Só que ela não me ajudou, não consegui o apoio dela. E aí foi quando ela me pediu para minha prima me levar para casa de outra amiga dela, para que eu ficasse lá, né, morasse de favor lá. E eu cheguei ao momento de ter um dia que essa amiga da minha prima, ela falou para mim, eu não posso ficar mais com você aqui dentro de casa. Você não tem como me ajudar. Eu não pago aluguel, mas eu preciso que você me ajude com alguma coisa também. Você come aqui, você toma banho aqui. Então, quando ela me falou isso, teve uns dias que eu falei, eu não vou mais tomar banho, então, né? Então, eu fiquei sem tomar banho também. Alguns meses sem saber o que era um prato de feijão com arroz. Passei fome, assim, um dia de não ter nada para comer. Nada. E eu tava com muita fome. E eu peguei, na casa dessa pessoa que eu estava de favor, 2 blocos de cimentos e peguei algodão que ela tinha em casa e álcool
acendi um fogo para esquentar um pouco de água com o fubá. Chegou um momento que ela falou para mim, hoje você não volta para casa se você não tiver nenhum dinheiro para me dar. A pessoa que eu morava de favor. Eu falei, como? O que eu vou fazer? Então eu não vou voltar para casa, porque eu não tenho nada para levar para ela. Eu cheguei e falei, eu não vou voltar e vou dormir na rua. E fiquei ali próximo do metrô Bresser. Tinha uma roda de pessoas dormindo na rua e estava um frio. Eu me lembro que eu estava com a calça e uma blusa de frio só, mas muito frio. Eu sentei na calçada, coloquei jornal nas minhas pernas e abracei meus braços para poder dormir. Mas com tanta fome, tanto frio, tanta fome, sem tomar banho. E aí eu olhei para as pessoas que dormiam na rua, estavam comendo pão. Eu falei, poxa, eles estão melhor do que eu. Porque eles pelo menos têm um pão para comer e têm coragem de pedir. E eu tô aqui, não tenho nada para comer, tô com fome, com frio e não tenho coragem de pedir. E eles estão com coberta e eu nem coberta tenho. Dentro de mim, eu sabia que existia um Deus. Mas eu não conhecia. Eu não conhecia esse Deus. Eu sabia que Deus existia, mas eu não conhecia. Eu cheguei ao ponto de chegar de madrugada, quando eu estava na rua, dormir na rua, eu falei, poxa, meu Deus, o que vai ser da minha vida agora? Eu não sei o que eu vou fazer hoje. E eu acordei não, né? Já estava acordada, que eu não dormia na rua, a gente fica com medo de alguém tentar fazer alguma coisa contra a gente, né? E eu falei, o que eu vou fazer? Eu levantei da calçada, tirei o jornal com aquela blusa lá e falei assim, eu já andava na rua aqui do Brás, falei, não, eu vou na igreja. Era 5h30 da manhã e fiquei aqui próximo do Brás, esperando a porta abrir. Quando abriu, eu entrei e sentei lá no último banco, só chorava. E à noite assisti uma reunião. Só que quando eu assisti essa reunião, ela estava falando sobre a fogueira santa. Ouvi a pregação, aquilo já me acendeu dentro de mim. Uma chama, uma fé, assim, nem parecia que eu tinha dormido na rua. Eu falei, não, vai ter que acontecer alguma coisa. Eu andando na rua, eu ali próximo do Largo da Concórdia, não me esqueço até hoje, eu encontrei um irmão meu, por parte do meu pai. Agora imaginem, uma cidade grande como São Paulo, o Largo da Concórdia, do nada, não tinha telefone, não tinha nada, eu encontrei com meu irmão. E eles já eram mais de idade, era assim por parte do meu pai. E ele falou pra mim, assim, do nada a gente se encontrou, eu tava com o sapato furado, eu estava com a roupa velha no corpo e ainda eu lembro que estava chovendo, meu pé todo molhado, com muito frio. E ele falou, meu Deus, olha a situação que você está parecendo uma mendiga. Não estou discriminando os mendigos, mas ele falou, você está parecendo uma mendiga, só que eu não posso te levar para minha casa. Eu vou te ajudar e assim, o que você quer para você começar alguma coisa? Eu falei, eu não sei, me dá alguma coisa para eu fazer e vender. Aí ele falou assim, eu vou te dar uma barraca de pastel, o que você acha? Do nada, não tem explicação, não sei como explicar porque não tem explicação. Eu falei, tudo bem, pode me dar, eu quero. E eu peguei essa barraca de pastel e vim, e montei ela aqui. Eu não conseguia vender muito porque eu não tinha casa para fabricar os pastéis, fazer e trazer, então era de favor também. E não conseguia vender muito, não tinha um fluxo muito bom. E eu peguei e falei, não, eu vou fazer essa fogueira santa. Eu peguei meu envelope. Quando eu peguei meu envelope, eu falei, não sei o que fazer, eu vou vender bastante pastel. Eu peguei e falei, não, mas não é isso que Deus quer. Primeiro eu peguei meu envelope e falei assim, o que Deus quer que eu faça? Eu pensei, falei, eu já sei. Tinha uma mulher já conhecida da minha prima, ela veio até a mim e eu falei para ela, você compra minha barraca de pastel? Ela falou, como? Você tá doida? É o que você tem.
para te ajudar, né? Para você conseguir alguma coisa. Eu falei, mas eu não quero. Eu não quero nada financeiro. Eu quero algo maior. Eu vendi, peguei todo o dinheiro e coloquei dentro do meu envelope. Mas não é o dinheiro que Deus quer. Deus quer a nossa vida. Deus quer o nosso tudo. Foi uma atitude de fé que Deus despertou em mim para que através daquela atitude eu colocasse toda a minha vida. Então eu coloquei tudo no altar. Coloquei a minha vida, falei, tá aqui a minha vida, tá aqui o dinheiro que eu vendi a barraca, não quero saber de dinheiro, não quero saber de trabalho. Primeiro eu quero ter um encontro com Deus. Primeiro eu quero saber o que é o Espírito Santo. No momento que eu coloquei tudo no altar, eu subi naquele altar de uma maneira e eu desci de outra. Eu desci daquele altar sem nada, falando, sem nada fisicamente falando, mas com uma paz que eu nunca tinha sentido antes. Uma paz assim que não tem palavras para falar. Senti ali, não, agora minha vida vai mudar. E eu fui batizada com o Espírito Santo. Não é emoção, é fé. Ali nasceu uma fé dentro de mim, nasceu uma paz, nasceu uma certeza de que, não, agora eu tenho Deus dentro de mim. Agora eu posso conquistar tudo e não vou perder nada, porque tudo que eu conquistar agora vai vir de Deus. Eu tinha um Pai eterno, que era dono do ouro e da prata, que era dono de tudo. Eu reconheci naquele momento que Deus era o meu Pai. Eu reconheci naquele momento que a minha vida poderia mudar para glorificar o nome dEle. Toda a campanha de Israel, eu estava ali, colocando a minha vida no altar, fazendo o meu sacrifício, não dando o que sobrava, nem colocando metade, mas era tudo, o meu tudo. Depois eu casei, fui estudar, tudo paulatinamente, e Deus ia abrindo as portas. Tenho 28 anos de igreja, e assim, tenho 56 fogueiras santas de Israel que eu participo. Eu nunca pedi. Nunca pedi nada material. Sempre eu coloco a minha vida no altar, a vida da minha família, a vida do meu marido, do meu filho, eu coloco no altar e coloco o meu sacrifício. Eu não faço pedido mais para Jesus. Ele me dá tudo. Tudo que eu preciso vem nas minhas mãos. Hoje nós temos 2 carros importados. Para quem morava de favor, dormiu na rua, hoje nós temos nosso apartamento próprio, num lugar muito bom, muito bem localizado em São Paulo. Hoje eu sou fisioterapeuta, sou pós-graduada, não trabalho para ninguém, trabalho para mim. Eu costumo falar para as pessoas, não queira a abundância de Deus sem primeiro ter a abundância espiritual. Porque se a gente não tiver o Espírito Santo dentro da gente, de nada vai adiantar. O Espírito Santo é a maior bênção que você pode receber na sua vida. Tê-lo deve ser a sua principal prioridade, pois é o próprio Deus dentro de nós. Imagine que glorioso, o infinito habitando dentro do finito. E é isso que o Altíssimo deseja, habitar dentro de você. Mas para isso é necessário haver a entrega total de sua vida e a sede em conhecê-lo. Nesta quarta-feira, na Escola da Fé Inteligente, uma reunião para aqueles que desejam com todas as suas forças o verdadeiro presente de Deus, o Espírito Santo. Às 10, às 15 horas e na Noite da Salvação às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, ou em uma Universal. Muito bem, minha amiga, meu amigo, nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta nesse horário, nessa emissora. Deus abençoe a todos e até lá em nome do Senhor Jesus. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma,
mas te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre.